demanda no trabalho, na casa, no que tu quer estudar, no que tu quer treinar, e no final não sobra tempo ou vontade de ter uma intimidade com o teu parceiro. É só uma fase, isso é normal. Hoje eu vou te falar sobre os 5 comportamentos que acabam com a tua libido e podem estar bloqueando ela. E por que e como você recuperar essa força, esse ímpeto sexual de volta. Olá, Adriano aqui. Este podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. Hoje em dia é difícil achar alguém que tem uma simplicidade de demandas. Tipo, eu tenho só essa demanda aqui nessa frente e ela eu consigo resolver. Quase sempre hoje a gente tem múltiplas demandas, pensando em familiares, pensando no nosso lar, nos diversos projetos ou frentes que tem dentro do trabalho, fora o que a gente faz ainda de renda extra por fora e cuidar do nosso estudo, onde a gente quer aprender, cuidar do nosso corpo e da nossa saúde. E daí tu vai somando todas essas coisas, a gente fica sobrecarregado. E mesmo essas coisas que são cruciais e importantes, parece que quase sempre a gente está devendo em várias frentes ao mesmo tempo. E daí, enquanto a gente fica equilibrando esses pratinhos, fazendo esse malabarismo, uma das primeiras coisas que a gente descarta na nossa rotina mais corrida é a intimidade sexual e a nossa conexão com o nosso parceiro. É fácil isso ser uma das primeiras coisas que a gente elimina, contando uma história que não é tão importante, não é tão essencial. E quando ficar mais tranquilo as coisas e eu estiver menos cansado, depois a gente pode ver isso. E daí vira uma desculpa padrão, esse ciclo vicioso que é, cara, mas é muita coisa, eu tô muito cansado, às vezes há dias, há semanas, há meses e até há anos. E quando tu vê que na realidade esse virou teu estado padrão. E não vai chegar um momento em que tu vai ter de volta essa libido e tu vai arranjar espaço para se conectar com teu parceiro, a não ser que tu comece a intencionalmente fazer alguma coisa sobre isso. E o episódio de hoje vai falar sobre 5 comportamentos que são bem comuns na sociedade moderna, que talvez tu esteja fazendo pelo menos 1 ou 2 ou todos desses, e isso aqui pode estar acabando com a tua libido. Só que acabar com a sua libido não é só você não ter intimidade sexual, não ter esse tempo com o seu parceiro ou com a sua parceira. Ele também está acabando com o seu tesão pela vida, porque no final não dá para separar as duas coisas. Então, quando a gente parar de ter esses 5 comportamentos, a gente vai começar a ter até mais amor e ficar mais engajado com a experiência de forma geral e não só de uma forma mais íntima e sexual com o nosso parceiro. Então, por isso, eles são muito importantes. Mas chega de enrolação, vamos direto então para quais são os 5 comportamentos. Número 1, fantasia sexual, ou a masturbação ou a pornografia. Mas na realidade, qualquer tipo de coisa, de estímulo que alimenta essa nossa fantasia sexual, parece que é algo que não tem mal nenhum, mas ele pode ser uma das razões pelo qual a tua libido está diminuída ou está amortecida. Porque no final dos contos a gente tem um limite de energia. O nosso cérebro, ele consome 25% das calorias que a gente bota para dentro. Então, o cérebro está consumindo quase toda a nossa energia. E quando eu tenho uma parte do meu dia, até de forma frequente, às vezes toda hora, pensando em fantasias sexuais, eu estou perdendo energia, né? Eu estou consumindo esse RAM mental para algo totalmente virtual e inexistente. Então, quando a gente gasta muito tempo e meio que se permite entrar nessas fantasias, não só a gente está gastando energia, como a gente está gastando até a energia sexual em alimentar algo que não é real. E é pior ainda quando a gente faz isso com alguém que não é o nosso parceiro. Porque se for com o nosso parceiro, por mais que ainda é um desperdício de energia, a gente poderia também que se preparando mentalmente para amar essa pessoa quando a gente chegar em casa, encostar nela e tá lembrando dela. É um pouco menos pior, mas mesmo assim, o ideal é não perder espaço para isso. E obviamente a pornografia vai ser muito pior, porque ela vai tirar um monte de estímulo, e o soft porn, ele é tão ruim quanto, né? Que é o TikTok, o Instagram, fica vendo pessoas atraentes fazendo coisas não tão sexuais. É só uma dancinha, não é tão sexual, é só uma foto posada. Mas ele
Assim que tu olha, ativa algo sexual dentro de ti, você começa já a fantasiar, mesmo sem ter muito controle sobre isso, sem ter muita intenção. Tu vê uma foto que ela tem uma conotação minimamente sexual, a tua mente já vai para esse espaço. E daí, o que acontece? Tua mente fica dessensibilizada, porque a quantidade de estímulo que tu precisa para agora te excitar, ele aumentou. Por quê? Porque tu está constantemente estimulado demais. Seja com as redes sociais, com a internet, com as séries, com os filmes e até com os livros de fantasia erótica, né, que ficaram famosos anos atrás. Todos eles acabam poluindo a tua mente e o teu sistema com informação demais. E daí quando chega na hora de tu ver o teu parceiro, que é um ser humano normal, parece que ele não é estimulante bastante. Sim, porque tu já sujou o teu sistema com estímulo demais. Então, primeiro é fantasia sexual, especificamente o visual, né? Então, vai ficar se perdendo com o Instagram, com o TikTok, ou o pior de todos, com a pornografia. Isso pode estar atrapalhando muito a tua libido. Ponto número 2, a ansiedade ou um estado de alerta constante. Todo dia, se tu tiver pensamentos de, caraca, eu acho que eu esqueci de fazer um negócio, ou eu tenho mais coisa para fazer, ou qualquer variação que seja um pensamento de medo ou de insegurança, isso tu tá colocando no teu sistema de algum nível de cortisol ou de adrenalina. Mas a moral da história é que a gente tem dois modos de existir aqui no mundo, de forma super simples. A gente tem o modo sobrevivência, que é quando a gente sente que a gente está sob ameaça, então a gente até pode pensar um pouco mais rápido, mas o nosso não aguenta ficar muito tempo nisso, ele sobrecarrega o nosso sistema, né, com cortisol e com adrenalina. Então o que eu esqueci, o que eu tenho para fazer? Esse é o modo sobrevivência, eu quero sobreviver, lutar ou fugir. E tem outro modo que é o modo reprodução. E o modo reprodução é agora eu quero perpetuar a espécie, eu quero me conectar, e eu quero ter uma intimidade e fazer amor. Eu consigo no modo alerta, no modo sobrevivência, me reproduzir? Não. Eu consigo durante o meu modo reprodutivo, se tiver um perigo, eu consigo continuar me reproduzindo? Não. Ou eu tô no modo reprodução, ou eu tô no modo de sobrevivência. É um ou outro. Se eu sou uma pessoa com estresse crônico, ansiedade crônica, que é difícil diagnosticar isso, mas que eu tenho pensamentos diários ou até a cada hora de eu acho que tem algo que eu não fiz, eu acho que tem um lugar que eu esqueci, eu acho que tem algo que eu tô exposto, tem uma oportunidade que eu não tô aceitando. Se é natural para te ter esses pensamentos ansiosos, a tua libido não vai ter como nem se manifestar, porque tu só consegue manifestar a libido num espaço minimamente seguro. Então, se a tua mente é uma piscina de insegurança e ansiedade, cara, a tua libido não vai ter nem espaço para surgir. Muito bem. Número 3, uma desconexão do próprio corpo. Se tu não tem a consciência ou a familiaridade com o teu próprio corpo, isso porque tu vive muito na mente, né? E é comum tu ver muito na mente porque as coisas virtuais, o celular é tudo mental e visual, né? É tudo digital, é tudo abstrato. A escola em si, desde os 4 anos de idade, ela vai te ensinar a ir pra mente, que é uma coisa que causa um dano absurdo numa criança. Uma criança até os 7 anos de idade, ela precisa só ficar no corpo e sentir o corpo. Não vou entrar nesse tema agora, mas na escola, se tu for ver, das 1 milhão de horas que tu fica lá, 950 mil horas são dedicadas para a mente. Tu não trabalha tanto o sentimento, tu não trabalha tanto o querer, tu não trabalha tanto o corpo. Então, a gente fica tudo o quê? Hipermental. Por isso que as pessoas têm dor de cabeça, um monte de problema, porque a gente basicamente se desconectou do corpo e foi para a mente. E, comparado ainda com o segundo ponto, que é porque tu tá muito ansioso, tu basicamente esquece que é um corpo. É como se fosse meio que um robozinho usando o corpo, mas tu só tá na tua mente. Tu não tá incorporado, tu tá desconectado de você mesmo. E, obviamente, como a intimidade é um ato que vai pela uma porta material, pela uma porta corporal, ela é uma porta, ela chega no final na alma, né? Um ato de amor é um ato que ele tem uma qualidade espiritual se tu conseguir fazer com essa intenção. Só que a porta de entrada é o corpo, são os sentimentos, são as experiências. Se tu não tá acostumado nem a estar no próprio corpo e a sentir ele e a entender você mesmo, a tua libido também vai ficar como se fosse uma mangueira fechada, porque a libido flui através da energia corporal. Então, quem é muito mental vai
provavelmente ter uma libido menor. E não vem me dizer que, mas eu faço academia todo dia. Não quer dizer, porque tu pode fazer academia que nem um robozinho só querendo ficar mais forte. E não tendo consciência corporal, fazendo exercício mais funcional, por exemplo. Aprendendo mais sobre o teu equilíbrio e qual é o teu limite. Tu só tá lá que nem um boi repetindo que nem um idiota para ganhar massa, não tá adiantando nada, tá até aumentando a desconexão. Então não é sobre o quanto que tu faz exercício físico ou não, é o quanto que intencionalmente tu tá em paz no próprio corpo e tu tá conectado com você mesmo. E isso exige um trabalho intencional. Se a gente não faz, com a nossa natureza hiperpensante, a gente vai se desconectar e nossa libido também. Se a gente tiver muito na mente, a gente vai estar desconectado do corpo e a nossa libido também vai diminuir. Parte 4. Autocrítica em excesso. Se tu tiver pensamentos negativos sobre você mesmo e também sobre a realidade constantes, isso de alguma forma eles vão alimentar a ideia que você não tem valor. Então, você toda hora pensando, caraca, olha que droga que eu errei ali, esqueci de fazer aquilo, mas caraca, de novo, errei, fui preguiçoso, não entreguei, e tu fica nessa autocrítica e cobrança elevada, todo dia, toda hora talvez. Cara, não tem como isso não alimentar a ideia pra você mesmo que você é um merda. E daí, quando tu vai alimentando a ideia que você não tem valor, você também não tem talvez muita capacidade, tu tá sempre querendo compensar e se esforçar para provar que é capaz, mas porque lá no fundo você acredita que não é capaz. Então, tu tá reforçando a ideia que tu não tem valor, que tu não é capaz, e a última, mais importante, é que você não merece. Essas autocríticas constantes, no final, elas estão diminuindo o teu autovalor. E a libido, ela é a manifestação da tua vitalidade, da tua força interna. Então, se tu se vê como fraco, como incapaz ou como sem valor, tu está bloqueando o teu ímpeto de ir pro mundo e fecundar ele. Por quê? Porque não tem nada para agregar no final das contas. E é difícil tu entender isso de forma consciente, porque talvez seja um cara de alta performance, que na realidade entrega pra caramba, e quando se compara com os outros, tu tem uma carreira meteórica, e na real tu gera valor pra caramba e ganha mais dinheiro que grande parte dos teus amigos, e tu se acha autoconfiante, parece, né? Pra ti mesmo e pros outros parece. Só que se lá dentro tu tá sempre se criticando, essa tua autoconfiança, ela vem de um exagero compensativo, porque lá no fundo tu tá se esforçando muito porque tu acha que tu é um merda. E se tu acha que tu é um merda, isso vai bloquear a libido, porque a libido tem que achar que merece, achar que é capaz para poder se conectar e amar o mundo e amar o parceiro. Então, se tu tiver muitos pensamentos negativos, muitos pensamentos de autocrítica, isso também vai provavelmente diminuir a tua libido. Muito bem, quinto e último são os pensamentos depressivos ou a pulsão de morte. Esse eu acho que é o mais importante, ele está por baixo de todos os outros. A gente tem que entender que a libido é a nossa vontade de fecundar o mundo. O corpo, e de alguma forma também o espírito, ele não entende que existe um método anticoncepcional. Então, a vontade que nos dá de querer engajar num relacionamento íntimo e amoroso é a vontade de deixar um legado, é a vontade de se abrir para a vida e meio que mudar para sempre o destino, porque cada ato sexual carrega a potência de uma nova vida ser surgida ali e todo o universo se modificar. É um ato muito significativo, o ato mais significativo que alguém pode fazer. Então, a tua vontade de ter intimidade com alguém é a tua vontade de fecundar a tua essência, imprimir a tua energia no universo. Olha que lindo. Então, ele é um compromisso máximo com a vida. Porque quando tu faz aquilo, tu tá para sempre ligado à experiência por conta dessa possibilidade que tu tá exercendo ali. Se, em vez de tu amar a experiência e amar a própria vida para poder se vincular a ela e se comprometer, tu tem medo, tu tem dúvidas sobre se o mundo é um lugar seguro, tu tem medo sobre a sua capacidade de conseguir operar no mundo, tu tem meio que realmente um medo profundo, talvez da vida nem ter tanto sentido e a vida ser meio aleatória e cruel, no final das contas, tu tá com medo da vida. E quando a gente tem medo da vida, a gente tá automaticamente indo em direção à morte. Porque se a vida é assustadora e caótica e cruel e injusta e perigosa, putz, eu acho que eu prefiro não participar muito desse jogo aí. Então deixa eu mais aqui pro outro lado.
Só que o outro lado da vida é a negação da vida. E é necessariamente a morte. Então, obviamente existem níveis no qual a gente tem essa pulsão de morte, né? E cara, os pensamentos depressivos, por mais que acontecem em todo mundo, tem gente que tem isso de um desbalanceamento químico muito sério. E cara, isso, né? A depressão ela é uma doença que ela é muito séria. Só que, independente de tu ter o diagnóstico, tu não ter, todos nós estamos sempre namorando com os pensamentos de pulsão de morte e depressivos. E de alguma forma, esses pensamentos depressivos, eles estão totalmente vinculados com a nossa baixa de libido. Esse aqui é o ponto principal, no final das contas. Porque ele está trazendo essa ideia que a vida não vale a pena ser vivida. E sendo assim, eu não amo a vida. E sendo assim, eu não quero me comprometer e fecundar ela. Então, por trás de toda falta de potência, falta de apetite sexual e falta de libido, existe uma pulsão de morte. O que todo ser humano tem, tá? A gente está sempre equilibrando esses dois. Só que é legal tu ter consciência sobre isso para a próxima etapa, que é, tá bom, o que a gente faz então para eliminar esses 5 comportamentos, esses 5 bloqueios e trabalhar no oposto de cada um deles, no antídoto, para ter mais força de vontade, vitalidade e mais libido e ter mais tesão pela vida. Então, vamos lá. Primeiro, as fantasias sexuais e a masturbação e a pornografia, né, e o soft porn. O que eu te recomendo? Se tu tá condicionado, e quase todo mundo tá no mundo de hoje, que é um mundo hiperpornográfico, eu te recomendo ter consciência sobre isso e interromper o padrão. Não faz sentido tu perder mais de 5 segundos numa fantasia sexual, sendo que ela só vai te sugar energia e vai... É como se fosse algo que está desviando, drenando a tua energia, que poderia ser fecundar e solidificar e criar algo real, para algo totalmente irreal. Tu dá uma falsa sensação de que tu tá fecundando algo, mas é uma masturbação mental. Em último caso é sempre isso, né? Então, quando tu vê que tu começou a fantasiar e ficar excitado com uma fantasia, não com uma mulher ou um homem que tá ali na tua frente, que tu pode exercer a tua vontade amando ela, tu interrompe. E daí tu interrompe com algo meio drástico, né? O que eu gosto de fazer é 10 flexões ou 10 polichinelos, porque isso quebra teu estado. E ele tem um ar levemente punitivo no sentido de uma hora tu não vai querer mais ficar fazendo flexão, então tu vai se condicionar a não perder tempo na fantasia, né? Assim que vem o pensamento, interrompe, faz as 10 flexões, faz os 10 polichinelos, ou bebe um copão d'água. Copão d'água eu não acho ruim bastante, pra tu tá treinando tua mente que não tá tudo bem ficar se perdendo nisso. Além disso, assim que tu teve esse ímpeto meio fantasioso, tu pode pegar e encontrar tua esposa, teu parceiro, e amar ela, e beijar ela, e abraçar, e falar, eu te desejo. Canaliza pro lugar certo. Se não for possível, manda uma mensagem falando de algo nela que tu ama. Escolhe uma característica, escreve uma pequena poesia de por que tu ama aquela parte, daí tu tá direcionando o teu libido fantasiosa para uma pessoa real que realmente tá esperando e necessitando do teu amor. Então, quando for pra fantasia, interrompe com a flexão e canaliza pro amor que é real. Ponto número 2. A ansiedade ou estado de alerta constante. A primeira coisa que tu vai fazer é, de novo, identificar. Caraca, tô me perdendo em um monte de pensamento sobre e se, e o que mais, e não tô mais trabalhando ou engajado no mundo. Assim que tu vê que tu tá muito preocupado com alguma coisa, tu pega o caderninho e tu faz o premeditatum malorum. Tu faz o VER para tirar aquela ideia da tua mente, botar no papel e em 5 ou 10 minutos já ter um plano e parar de pensar sobre ela. Se tu não sabe o que é isso, me manda uma mensagem que posso te explicar melhor, até te dar uma mentoria individual te prontificando, te dando a ferramenta, te treinando nesse método que, cara, é uma das principais curas da ansiedade. É realmente integrar e aprender como usar o premeditatum malorum dos estoicos todo dia na tua vida para lidar com a ansiedade. Além disso, eu recomendo que quando tu acabe cada dia, tu feche o dia num caderninho, num to-do list ou até numa nota do celular, acho pior, né? Melhor no papel. Tu olha pro dia de amanhã e tu fala, tem muita coisa pra fazer. Talvez tu já tenha essa lista, só quero que tu escolha uma única atividade que é a mais importante. E se tu fizer ela, meio que o dia já não vai ser uma derrota. E todas as outras não são tão importantes. Então escolhe qual que é a única atividade, o único projeto que é mais importante tu resolver primeiro. E daí tu pega essa única coisa e escreve num post-it em algum lugar e bota na tua cara no teu computador. E tu só vai se perder no Instagram, olhar as outras tarefas e olhar o e-mail e tudo mais depois que tu atacar aquela tarefa. Talvez demore 1, 2, 3 horas, mas isso te dá um foco e faz tua mente não ficar tão ansiosa porque tu tá fazendo o que tem que ser feito. Última coisa é tu bloquear
uma ou duas janelas durante o dia de pelo menos 10 minutos até uma meia hora de ócio. Porque a mente ansiosa está contando a história que ela sempre está em perigo. Os lobos estão quase cercando, tem que levantar mais cerca, tem que comprar mais arma. Tu vive na sobrevivência e na escassez. Então, tu bloquear um horário de ócio é quase um fake until you make it. Mas se tu não esteja se sentindo bem agora e tu esteja em alerta, eu quero que tu se acostume a falar: eu sei que eu tenho um monte de tarefa para fazer. Eu sei que eu poderia estar agora ganhando mais dinheiro ou me desenvolvendo, mas eu escolho por 10 minutos esticar as minhas pernas e ficar olhando para as nuvens no céu. Teu corpo vai se rebater com isso, mas tu fica lá falando: tá tudo bem. Não tem nenhum outro momento. Esse é o momento que eu vou me desconectar e relaxar. Porque na realidade, cara, sempre vai ter coisa para fazer, né? Esse estado de alerta da tua mente é uma armadilha, é uma neurose. Então, mesmo que tu não tá se sentindo confortável, que tu tem coisa para fazer, bloqueia pelo menos 10 minutos por dia para tu não fazer nada e vai se acostumando com o estado de paz. Talvez não precisa ser um caos, mas tu tem que se descondicionar, se desviciar do caos que tu tá vivendo todo dia. Então, bloqueia 10 minutinhos e tenta seguir religiosamente e ver a magia que acontece. Número 3. Desconexão do próprio corpo. Eu recomendo que a primeira coisa que tu faça quando tu acorde seja desconectar com o corpo. O que eu faço são uma série de alongamentos, uma saudação ao sol, uma yoga curta e o Qigong. Né? Não precisa fazer tudo isso, não precisa ficar 20 minutos, meia hora. Mas pode por 5 minutos só se alongar. Pode fazer só o exercício de que te se balança no Qigong para acordar todo o corpo. E tu pode se sentir um pouco mais. Se alonga numa intenção de esse é o meu corpo e eu agradeço ele e eu amo ele. Então, se conecta com o corpo antes de qualquer coisa. Tu pode fazer também no final do dia, pelo menos uma vez a semana, o ideal é todo dia, tu ir tomar um banho com uma música mais calma, uma música do Enya, faz um spa na tua casa, acende uma vela, desliga as luzes do banho e toma um banho no escuro. Sente o prazer, encosta no teu corpo e se massageia, passa um óleo ou passa uma escovinha e se cuida e se ama e vai se familiarizando com o teu corpo. Nota ele e vê como tem coisa do teu corpo que tu não tinha se dado conta e ama ela intencionalmente. Escolhe uma coisa por dia, uma parte do corpo para tu olhar com mais atenção, admirar e amar ela. Assume o teu próprio corpo, assume propriedade sobre ele, agradece sobre ele e cuida dele. Já vai fazer tu voltar um pouco mais, sair da mente e voltar para essa experiência corporal. Número 4, autocrítica. Uma vez por semana, provavelmente no final de semana eu acho mais fácil, pega um caderninho e anota os piores pensamentos que você teve sobre você mesmo naquela semana. Todos. Você fez isso, você é aquilo, você é um preguiçoso, você é um vagabundo, você não tem disciplina, você não prestou atenção de novo. Lista 1, 2, 3, 4, os 10 pensamentos mais negativos que tu teve sobre você mesmo ao longo daquela semana. Não vai ser tão difícil, tu vai achar aí rapidamente alguns. E eu quero que tu pegue essas frases que tu escreveu e eu quero que tu imagine você lendo elas pro teu melhor amigo. Como é que tu ia se sentir? Como é que ele ia se sentir? Agora imagina que, na realidade, ele que tá te falando essas coisas. Como é que tu ia se sentir? O quanto vocês poderiam continuar amigo se fosse assim que vocês se tratassem? Não dá, né, mano? Não é aceitável. Então a gente vai ter que interromper esses pensamentos e ter um olhar mais consciente sobre eles. Não tá tudo bem. Talvez lá atrás teu pai falou contigo assim e tu internalizou e tu acha que isso te motiva. Isso não te motiva, isso só te coloca pra baixo e piora teu estado de espírito e piora o quanto que tu pode servir o mundo. Já chega, cara. Não é efetiva essa estratégia. Então vamos se descondicionar e se desviciar desses pensamentos. Eu quero que tu pegue os piores pensamentos dessa lista e inverta. Então, se durante o dia você falou pra você mesmo que você é um preguiçoso, pensa qual que é o contrário disso. Você na realidade é empenhado, você é esforçado. E daí tu pega a frase inversa e procura 3 razões, 3 motivos nessa semana que provam essa frase inversa como verdade. De que forma essa semana tu foi esforçado e empenhado? Uma razão, uma cena, outro momento. Quando tu acha 3 razões, tu vê que na realidade você é empenhado. E existe só uma história sobre essa preguiça. Assume essa frase invertida e se precisar usa ela como um mantra. Ao longo dos próximos dias, quando vier de novo você é preguiçoso, você interrompe e fala: não, cara, tem momentos que eu não faço outras coisas, mas eu sou empenhado. E repete como um mantra a frase invertida para interromper aquele padrão e tu voltar para um estado de mais neutralidade e paz e amor consigo mesmo. Número 5 e última, a pulsão de morte. Esse é o mais importante de todos.
E, cara, vão ter várias formas, mas no final das contas eu acho que a meditação ou a oração diária vão ser os mais efetivos. E o mais importante dessa meditação e dessa oração é o agradecimento, a gratidão pela vida. Então, tu pode fazer uma oração falando: obrigado, Pai, pelo ar que eu respiro, pelo teto sobre a minha cabeça, sobre as células que deixam meu corpo vivo, obrigado pelos bens que eu tenho, pelos meus familiares, pelos meus amigos, pelos meus dons, obrigado por esse mundo que você me presenteou para eu poder estar aqui e explorar. Já sente alguma coisa, né? Outro pode ir na meditação e na meditação intencionar uma luz dourada de amor para cada parte do teu corpo. Obrigado, coração, por continuar pulsando. Encher ele de luz dourada. Obrigado, pulmão por me dar essa força e mandar oxigênio para todo o meu corpo. Sente uma luz dourada que vai do coração e espalha por todas as tuas artérias, por todas as tuas veias. Você fala: obrigado pela vitalidade que percorre por mim e nem vem de mim essa força. Obrigado por essa força da natureza que me deixa vivo sem nem eu me esforçar. Vai sentindo o amparo do universo a cada respiração, a cada pulsação, que naturalmente tu vai ver que vale a pena viver a vida. Só que isso é um trabalho diário, porque a nossa mente reptiliana quer nos defender de tudo e ela começa a contar um monte de história de como tu está em perigo e ameaça. Então por isso que é bom ao longo do dia também tu interromper e agradecer. Tu interromper e buscar a graça e a ordem e a beleza na existência, em vez de só ficar contando história da ameaça e de como você é um merda e como o mundo não vale a pena ser vivido. Então, uma outra coisa que tu pode fazer é entrar num banho gelado por 30 segundos nos próximos 7 dias. 70 dias é melhor ainda. Só por 7 dias, acorda e toma um banho gelado por 30 segundos. 20 pelo menos. O que vai acontecer, cara? Quando tu vai entrar lá, tu vai sentir o teu corpo eletrificando, achando que ele tá morrendo. O mundo é horrível, estamos dando pane no sistema, está muito frio, a gente vai morrer. O corpo vai sentir isso. Só que tu fica ali e respira fundo, respira pra boca. Daí o que vai acontecer? Depois de 10 respirações profundas, não vai estar doendo mais. E o que acontece nessa experiência? Por mais que a vida doa e seja perigosa, e a gente sente tudo isso, ainda vale a pena estar vivo. E quando tu acorda de manhã já enfrentando o desconforto e a dor com o peito aberto, o resto do dia tu vai conseguir fazer essa mesma coisa e ficar nesse mesmo estado. E daí, tu começa a se apaixonar pela vida. Eu acho que esse talvez seja a principal intenção do 5º ponto. Como tu pode intencionalmente amar mais a vida. Como tu pode, durante a tua caminhada ou o teu trajeto para o trabalho, amar o trajeto. Ou olhar o que tem de belo no ser humano e na natureza e na criação divina. Como tu pode olhar o que tem de belo nos teus colegas de trabalho, na tua esposa, em você mesmo. Como tu pode gastar a tua energia buscando o amor e a graça e a beleza em vez de a ameaça e o perigo. É uma escolha. Todo instante tu tem 2 opções. Tu pode escolher o medo e ver as ameaças e se proteger e contar um monte de histórias neuróticas da tua mente, ou tu pode escolher o amor e olhar a realidade como ela é, intencionalmente e ativamente amando ela. Cara, se tu conseguir pelo menos fazer um pouquinho mais do amor ao longo do teu dia, naturalmente tu vai ter menos pulsão de morte, menos pensamento depressivo, e tu vai ter mais uma vontade de se engajar com a experiência, se comprometer com ela e fecundar ela. E é a mesma coisa que tu vai, mesma vontade que tu vai ter com o teu parceiro ou com a tua parceira, porque no final não tem diferença entre as duas coisas. O teu parceiro, a tua parceira, o teu relacionamento e o mundo são a vida. E se tu não tá sentindo vontade de penetrar e fecundar e se abrir para a vida, é porque tu tá contando uma história que não vale a pena e que a vida é um lugar perigoso e assustador. Tá tudo bem, todos nós fazemos isso. Mas a gente pode intencionalmente ir pro lado contrário e buscar a graça e a vida e se escolher se engajar mais com ela, por mais que doa, por mais que eu sofra, por mais que seja desafiador, mesmo assim, vale a pena viver. Muito bem, esse foi o episódio de hoje, 5 bloqueadores de libido. Tem algum amigo teu, uma amiga que passa por isso e se sente meio fechada, faz uma boa ação do dia e encaminha esse conteúdo para essa pessoa. E se tu quer a minha ajuda para trabalhar de forma mais aprofundada, para criar realmente práticas e rituais e eu te dar ferramentas para tu conseguir ter mais tesão pela vida e com isso conseguir viver com o coração mais aberto, realizando a tua potência com mais coragem, indo para a vida, talvez valha a pena fazer uma mentoria individual
comigo. Eu trabalho com poucas pessoas a cada 3 meses, quando eu renovo o meu contrato. Então vale a pena clicar lá no link da descrição, no link da bio, entrar na lista de espera e assim que abrir uma vaga, a gente faz a entrevista. E se tu estiver pronto, e se a gente se conectar, a gente realmente fazer um trabalho mais aprofundado para tu voltar a ter amor pela vida e estar preparado para, mesmo em momentos difíceis, se manter centrado e firme, com o coração aberto e com a vontade de viver. Eu espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.